Eu sou o Hugo Cobra, do Darwin Startups, e eu vim hoje aqui falar um pouco sobre estruturação e desenvolvimento de equipes para você que quer começar a empreender em algum projeto. Quais são os elementos que devem ser considerados na hora de formar uma equipe e que podem representar o sucesso ou fracasso do seu futuro projeto? É sempre arriscado a gente falar sobre o que seria uma equipe ideal. A gente consegue antes tentar contemplar alguns elementos que são importantes para ter uma equipe que sobreviva aos primeiros anos. Então, a gente pode elencar alguns fatores. Primeiro ponto que a gente pode considerar, a questão da complementariedade. A inovação está ligada diretamente à questão da diversidade. Então, quando tu consegue ter uma equipe onde cada elemento vai trazer um conhecimento que complemente a visão da execução do projeto, isso é super importante. Então, tenha pelo menos alguém que tenha competências na área de vendas, desenvolvimento de negócios, na área financeira e na área de tecnologia. Dizem que essa é a base para começar um projeto. Uma outra questão a ser considerada é a expertise técnica das pessoas que vão compor essa primeira equipe. Por que é importante essa profundidade técnica? Porque quanto mais conhecimento técnico relativo à área de atuação, mais essa pessoa vai ser capaz de articular esse conhecimento às dores que vão surgir na execução do projeto. Um outro ponto a ser considerado é a maturidade das pessoas que estão compondo essa equipe. Ou seja, se essas pessoas elas já tiveram uma trilha empreendedora. Quanto mais trilha empreendedora, ou seja, quanto mais projetos de sucesso ou experiências de aprendizado com projetos que não deram certo, mais interessante é na formação dessa equipe. Outro ponto interessante é o quanto tempo você conhece essa pessoa. Algumas sociedades nascem, muitas vezes, de pessoas que tiveram pouca convivência, mas que têm uma interação, uma visão comum de um projeto. Outras vezes, essas mesmas pessoas formaram equipes com pessoas que já conhecem há algum tempo. Isso é um elemento interessante a ser levado em consideração. Por quê? Porque quanto mais tempo você conhece as pessoas que você trabalha, tanto mais vocês vão ter a capacidade de superar obstáculos, desafios e conflitos que são inerentes à execução de um projeto. Alguns exemplos interessantes. Aqui no Darwin, nós já tivemos as mais variadas equipes. Um exemplo interessante foi uma das startups que vieram até nós. Elas possuíam um produto ainda sendo validado, elas possuíam um mercado médio, mas a equipe ela tinha uma união muito grande, pois os sócios já haviam convivido ao longo de 3 anos. Isso deu uma força necessária para eles conseguirem descobrir a sua resiliência e atravessar os obstáculos da validação, da venda e posteriormente do market fit. Então, isso é um exemplo que mostra o quão importante é esse conhecimento do seu colega, do seu sócio. Outro exemplo que a gente pode dar aqui, já aconteceu, de uma empresa que os sócios se uniram por uma contingência, eles se conheciam há pouco, mas um tinha um conhecimento técnico profundo de uma área, outro de outra área. E com o tempo, o dia a dia da empresa, do produto, exigiu posicionamentos e que por se conhecerem pouco, e por conhecerem pouco como é que um pensa e o outro pensa, o conflito foi inevitável. Nessa hora a intervenção, ela vem para tentar ajudar que eles se conheçam, que eles compreendam as diferenças e que no meio disso consigam então desenvolver a competência da negociação entre os sócios, que é fundamental quando falando de equipes. Bom, falando agora da questão do preenchimento da plataforma na hora da inscrição. O que é interessante colocar quando a gente estiver na parte de times? Minha recomendação é que você saiba equilibrar as informações, ou seja, nem tanto colocar todo o seu currículo, nem tanto colocar somente o seu conhecimento de mercado, ou nem tanto só colocar os seus títulos, mas conseguir mostrar principalmente qual é a sua hard skill, seu conhecimento técnico principal, mostrar como esse conhecimento é profundo, ou seja, por onde é que tu passou, mas principalmente quais foram os aprendizados e como é que tu articula isso ao atual negócio. Um exemplo interessante e real. Você já fez avaliação no Google, por exemplo, de estrelas, isso é um review. Vamos dizer que você criou uma ideia que trabalha a gestão de reviews. Se você está preenchendo no time lá, o que é mais interessante é você mostrar que você tem um conhecimento técnico que ajude no desenvolvimento desse negócio, uma experiência de mercado relacionada, ou seja, você trabalhou em restaurantes, você trabalhou em reviews de outros estabelecimentos e que você também mostre como essas duas experiências, ou seja, essa skill e essa experiência, como é que elas vão auxiliar no desenvolvimento dessa tua nova ideia de gestão de reviews, por exemplo. Eu acho que a coisa mais importante é essa, tu conseguir mostrar a competência técnica, a hard skill, a experiência relativa a essa hard skill, e como é que elas vão se articular para uma melhor entrega. Você dizer que você sabe isso, viveu isso, e com isso a sua visão do produto é essa, pela vivência e experiência. Bom, então você conseguiu aí juntar uma equipe, você conseguiu um investimento inicial através de algum programa e você vai tirar a sua ideia do papel. A empresa vai começar a rodar.
Que dicas são interessantes para esse momento, onde a empresa, onde a equipe ela começou a atuar? Quais são esses pontos? O primeiro deles é o seguinte: entenda que eventualmente você vai ter que fazer um cap table. Por isso, é interessante que desde já, se você não conhece o que é um cap table, se você não sabe como é que se dá uma estruturação societária, desde já comece a estudar a respeito. Quando a empresa começar a criar valor, ter um valor de mercado, o produto começar a vender, vai ser fundamental que a divisão dessa estrutura societária esteja bem colocada e bem dialogada. Então estude sobre cap table, dica número 1. Dica número 2, dedique-se a se conhecer, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto gestor. Por mais romântico que possa parecer, esse é um ponto fundamental, porque inevitavelmente no dia a dia da empresa você vai ver situações difíceis e se você não se conhece o suficiente, é bem capaz que o conflito gere angústias que você não vai dar conta e se traduz em comportamentos negativos, ruins, angústia, ansiedade. Por isso, cuide-se, forme-se, desenvolva-se. Um terceiro ponto que é interessante é dedique-se a conhecer o seu sócio, ou seja, estabeleça algumas práticas de feedback, de one-on-one, entenda o que ele está fazendo, entenda o que você faz, como é que os conhecimentos de vocês eles se articulam no dia a dia da execução do projeto. Com isso você vai ter mais clareza, você vai ter transparência, você vai ter a possibilidade de criar um canal de comunicação. Em matéria de equipe, esse é um ponto fundamental, a comunicação, tanto no sentido de como é que tu te coloca, quanto no sentido de o que tu escuta do lado de lá. Então, vindo de um psicólogo, essas dicas são aquelas que eu considero mais importantes. Se conheça, conheça o outro, estude sobre cap table e conheça o dia a dia da operação de vocês. Esses elementos são os elementos fundamentais para que vocês possam ter um caminho menos tortuoso em relação à convivência e que, de certa forma, vai levar vocês ao desenvolvimento de uma resiliência que vai ajudar a superar os obstáculos que aparecerem. Bom, e falando agora de seleção de equipes em programas de investimento em geral no Brasil. Se a gente pudesse trabalhar e dizer assim, tá, mas qual é a média? O que se olha no geral? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, acredito que um investidor, um avaliador, ele sempre vai estar procurando entender, primeiro, a maturidade desse empreendedor, no sentido de saber se ele aguenta problemas e se ele é capaz de executar mais do que só ter ideias e brainstormings. Depois, se ele teve outras experiências que ensinaram algo para ele e se ele foi capaz de aprender algo dessas experiências, porque muitas vezes existem histórias de empreendedores que falharam 1, 2, 3, 4 vezes e seguem falhando na mesma questão. Então, entenda se você aprendeu, né? Outro ponto que também é muito avaliado é a questão, como eu já falei anteriormente, da profundidade do teu conhecimento técnico, de como é que tu consegue articular esse conhecimento com o projeto que tu está propondo e, ao mesmo tempo, se tu também tens o conhecimento das outras áreas relativas ao negócio. A gente vive um momento hoje do empreendedorismo que mais que um profissional que tem um conhecimento técnico aprofundado é que ele consiga ser um generalista profundo. Ou seja, ao mesmo tempo ele consegue se aprofundar no que ele sabe, mas ele sabe dialogar com todas as outras áreas. Então, esse profissional, quase como um canivete, é a marca do empreendedor moderno. Com isso, se você levar esses pontos em consideração, você vai ver que tem um trabalho longo pela frente, mas esses fatores ajudam a identificar uma boa equipe para investimento. E é isso que eu recomendo para vocês, se atentem a esses pontos. Bom, agora você já sabe o que é uma boa equipe, mas e se eu estiver sozinho? Onde eu encontro pessoas para acompanhar esse sonho comigo, essa ideia comigo, esse empreendimento? Aqui a gente vai falar muito sobre comunidade. Então, comunidades são grupos de pessoas em que têm um propósito em comum, são pessoas que buscam um mesmo objetivo, mesmo com caminhos diferentes. O que eu vim dizer aqui para vocês é para olhar muito para a sua comunidade. Então, onde você está, a sua região, você pode encontrar muito pessoas boas em eventos de networking, você pode encontrar em Startup Weekends, se a sua região tiver. Você pode encontrar também nas redes sociais, em grupos de discussão, em fóruns e tudo mais. Então vamos supor que você decida ir para um evento de empreendedorismo ou de networking e você queira achar pessoas que também compartilhem da ideia de que você está sobre um tema, uma vertical. É interessante que você se apresente enquanto pessoa interessada nesse tema e você deixa as discussões surgirem. Trocas de cartões são muito bem-vindas nesse momento e talvez marcar conversas para um próximo momento para que você entenda com mais profundidade como as outras pessoas podem te ajudar. Estar disponível também é uma estratégia interessante, porque quando você se coloca, por exemplo, no crachá
meu nome é João e minha área de interesse, a alimentação. Seria legal que você colocasse isso no seu crachá para que as pessoas conseguissem ver e também começasse uma troca de ideias a respeito da temática. E ainda pensando em eventos de networking, comunicação e empreendedorismo, o que você não deve fazer nesses eventos? Primeira coisa, você está participando de lá com o objetivo de achar novas pessoas para te acompanharem nessa jornada empreendedora. O que você não pode fazer é ficar parado no seu lugar esperando que essas pessoas venham até você. Você tem que assumir realmente a posição de alguém buscando essa temática e ir atrás de organizações, instituições, empreendedores, outras empresas que já estão fazendo algo relacionado ao que você quer para conversar e ter novas ideias. E é claro, gerar conexões nessas conversas, porque a partir daí você conhece outras pessoas e a sua rede vai crescendo cada vez mais. E agora então eu vou te dar algumas dicas sobre o que você faz quando você está num evento como esse. Primeira delas, ouça. Você precisa ouvir o que as outras pessoas estão dizendo para que fique mais claro o que você está buscando lá também. Às vezes o interesse de outras pessoas é o seu interesse e aí fica fácil de você entrar nessa conversa e começar um relacionamento. Segunda dica, tenha um pitch pronto. É interessante que você consiga, em poucas palavras, colocar para outra pessoa qual é a sua ideia, qual é a sua essência, o que você está buscando no mercado. Assim, além de começar uma conversa muito mais rápido, você consegue colocar em poucas palavras qual é a tua proposta de valor e como você pretende impactar aquele segmento, aquela vertical ou simplesmente aquele nicho de mercado que você quer atingir. Dica 3. Esteja pronto para relacionamentos. Quando você empreende, é muito importante que você entenda que a sua jornada vai ser composta por pessoas, por times. Então é interessante que você esteja aberto ao tipo de relacionamento, de conversa, de entender o que o outro faz e por que ele faz, e principalmente o que você quer e o que você busca enquanto pessoa e profissional. Então essa criação de relacionamentos, redes de contatos, networking é muito importante para que você saia desse evento com alguns cartões de visitas interessantes e principalmente com pessoas boas ao seu lado.